Olá, eu sou a Vanted e você está assistindo o canal Universo Anunnaki. De volta com os vídeos do Basicão Anunnaki, hoje nós vamos continuar falando do planeta Nibiru e vamos entender como Zeharia Sitchin formulou sua teoria. Vamos lá? Nibiru, a teoria formulada por Zeharia Sitchin. Para formular sua teoria sobre o hipotético planeta Nibiru, hipotético porque até então não descoberto, Sitchin se utilizou de várias fontes, a maior parte delas os próprios textos mesopotâmicos, e muitas imagens que vieram dos relevos, vários selos cilíndricos, etc. E Sitchin foi profundamente dentro da questão e enxergou muitas coisas que os antigos estudiosos e tradutores das tabuletas sumérias não tinham como perceber. Nós estamos lá em 1800 e bolinha, é óbvio que os estudiosos antigos viam tudo como mitologia. Hoje, com o conhecimento da era espacial, a gente consegue ver esses textos com os mesmos olhos de Zeharia Sitchin. Vamos lá. O texto CAR 3558 diz que o número dos corpos celestes de Mu, que significa sistema solar, é 12. Ou seja, os sumérios tinham conhecimento de um 10º planeta dentro do nosso sistema solar. Portanto, a conta deles de 12 era referente aos 12 principais corpos celestes mais relevantes para a cultura suméria. Esse conhecimento, segundo os próprios sumérios, foi passado a eles pelos seus deuses, pelos Anunnaki. E hoje nós sabemos que há mais um planeta lá fora. Se esse planeta é Nibiru, nós não sabemos, mas há mais um planeta lá fora e os astrônomos do mundo inteiro o estão procurando. Esse é o planeta X, o X da questão que interfere nas órbitas de todo o sistema solar. Um dos textos mais investigados por Sitchin foi o Enuma Elish, um conto cosmogônico babilônico, muito provavelmente cópia de textos mais antigos, ou seja, sumérios. E o texto ele já começa dizendo quando nas alturas, aliás, Enuma Elish significa isso. São as frases iniciais do texto. Quando nas alturas o céu não fora nomeado e embaixo a terra não fora chamada, não fora chamada a vida, não existia nada, exceto o primordial Apsu, que é o sol, seu criador Mu, isso aqui é muito interessante. Você veja que o texto põe como criador do sol Mu. E Tiamat, que segundo Sitchin é o planeta que deu origem à Terra. Você vê, olha como o texto diz, Tiamat, ela que os deu à luz a todos. É muito interessante isso. Eu acho que merece uma maior dedicação de estudo em cima do Enuma Elish, por parte de nós, os estudiosos desse tema, para a gente tentar entender bem direitinho, à luz do conhecimento atual, o que está acontecendo aqui. Eu posso dizer para vocês que Sitchin foi muito perspicaz em decifrar uma linguagem totalmente alegórica, extremamente arcaica, e ver dentro desse intricado texto, cheio de poesia, uma cosmogonia completa do sistema solar. E ele vai se aprofundando de tal forma em tudo que ele consegue decifrar que Tiamat foi o planeta que deu origem à Terra e que
Tiamat foi destruída nesse processo por um planeta invasor vindo do exterior, de fora do nosso sistema solar, Nibiru. Houve uma colisão entre planetas, referido no texto como a Batalha Celestial entre Marduk e Tiamat. Por que Marduk? Porque na Babilônia, quem estava contando essa história era o deus Marduk. Ele ditava ao seu escriba a história da origem dos tempos, da origem do sistema solar, com suas próprias palavras. Ele mesmo ditava, e ele era o herói de todas as ações. Então, por isso que nesse texto, inicialmente, Nibiru aparece com o epíteto de Marduk, porque ele é o deus principal no céu, e Marduk era o deus principal na Terra, nesta época, onde ele estava dominando o planeta, e tinha fundado a sua cidade, a Babilônia. Então é muito interessante. Sitchin foi de uma inteligência admirável e uma genialidade incrível, e que é difícil acompanhar. É difícil acompanhar. Hoje a gente entende esse texto porque ele decifrou. Porque se dependesse dos antigos estudiosos que fizeram um trabalho incrível de tradução, etc., e Sitchin fez todo o seu trabalho em cima dessas traduções todas, né? Mas se dependesse do conhecimento antigo, nós veríamos tudo ainda hoje como simples mitologia, né? Onde há uma briga entre o deus Marduk e o monstro Tiamat, o monstro aquoso Tiamat. E o Joca está querendo aparecer na aula. Né, Joca? Dê Savana da aula. Dê Savana da aula. Vocês não podem interferir desse jeito, não. Quer que eu abra a porta? Eu já volto aqui, pessoal. Espera aí um pouquinho. Bem, voltando. Então, eu realmente admiro demais esse profundo conhecimento do Sitchin em relação à língua suméria, que ele podia ler diretamente nas tabuletas de argila, e geralmente ele é muito contestado por suas traduções, e sim, ele tinha capacidade para traduzir esses textos, muito embora nós saibamos que ele usou as traduções disponíveis para construir o seu trabalho, o seu estudo, né? Mas ele era realmente um dos únicos estudiosos na sua época a conseguir ler diretamente nas tabuletas de argila o sumério antigo. E o acadiano e o assírio, ele tinha conhecimento profundo de todas essas línguas arcaicas, né? Vamos em frente. Hoje os cientistas estão trazendo à tona suas próprias hipóteses de como a Terra e a Lua teriam se formado, e isso só vem corroborando o conhecimento de Sitchin, tudo que ele já disse no 12º Planeta, no livro Gênesis Revisitado, onde ele expõe tintim por tintim, de uma forma genial e categórica e técnica. É um mestrado, é uma aula, não só de astronomia, como de história, porque ele também revela o passado da humanidade nesse livro. Eu considero Gênesis Revisitado um dos livros mais importantes escritos por Sitchin. Mas, enfim, vamos em frente. E aqui temos o mestre Sitchin com o selo VR 243, o famoso selo cilíndrico, que é uma das fontes de onde ele tirou, onde ele formulou a sua hipótese sobre o 10º planeta, que faria parte do nosso sistema solar, formando então 12 corpos celestiais. E aí que eu faço um adendo sobre o nome do livro, o 12º Planeta, que Sitchin brigou bastante para que não fosse chamado assim, mas a editora dele insistiu para que o nome do livro fosse o 12º Planeta, porque ficaria mais sugestivo, mais marketing, né? Mas
são 12 corpos celestiais e não 12 planetas, né? São 12 corpos celestiais. E aqui nós temos uma réplica do selo cilíndrico. Obviamente que essa réplica não é desse tamanho, né? O original não é desse tamanho todo. Isso aqui é um quadro, né? Que ele com certeza tinha em sua casa e levantava com muito orgulho em uma de suas paredes, né? E aqui esse é o detalhe, ó, que mostra onde ele viu a presença do 12º planeta. Então, continuando, é óbvio que esse tamanho todo aqui não é o tamanho original do selo. E só explicando para vocês, um selo cilíndrico é isso aqui, ó, tá? É uma pecinha de 5 a 8 centímetros, no máximo 12 centímetros, que é rolada sobre a superfície de uma argila úmida, fazia um efeito espelho, né? Então, publicava a imagem, revelava a imagem contida no selo cilíndrico, em forma espelhada. E aí aparecia como eles queriam mostrar realmente, né? Então, isso aqui, sim, o tamanho da tabuleta que o Sitchin segura nas mãos, na verdade, tem esse tamanhinho aqui, ó, pequenininho, tá? Só para mostrar para vocês. E aqui nós podemos ver o selo cilíndrico em si, o selo VA243, onde nós vemos aqui em destaque o sistema solar, como propunha Sitchin sobre essa imagem. Então ele diz que aqui no meio é o Sol e em volta os outros 11 corpos celestes, formando no total 12 corpos celestiais mais relevantes para a cultura suméria, ok? Num detalhe melhor, nós podemos ver aquela imagem em destaque. Olha que interessante. Se a gente puder comparar, e depois eu vou mostrar para vocês, com o nosso atual desenho do sistema solar, posto numa superfície onde nós temos eles todos numa órbita em volta do Sol, é praticamente a mesma coisa, e eu vou provar isso para vocês aqui agora. Olha só que interessantíssimo. Então nós temos no meio o Sol, certo? Em seguida, vamos fazendo a conta. Nós temos Vênus e Mercúrio. Olha só. Depois temos a Terra e a Lua. Em seguida, nós temos Marte. E depois nós temos Júpiter. Calma que eu vou chegar nesse daqui, ó. Tá? E depois de Júpiter, nós temos Saturno. E depois de Saturno, Plutão. Sim, Plutão não está no local convencional do nosso mapa atual. Eu já explico por quê. Em seguida, nós temos Urano e em seguida a Urano, Netuno. E depois de Netuno, então, aqui, Nibiru. Sitchin vê esse astro que aparece entre Marte e Júpiter como sendo o hipotético planeta Nibiru previsto nos textos mesopotâmicos. Sitchin não tirou do nada isso daqui, tá? Isso está relatado no Enuma Elish, que um corpo celestial invasor vindo do sistema de Órion, do berçário de Órion, vagando pelo espaço, foi atraído por Netuno e começou a fazer parte do nosso sistema solar. Após a colisão com Tiamat, que deu forma à Terra
e a Lua. Muito provavelmente, Marte estava em outra órbita e foi jogada para cá. E Tiamat estava para esse lado aqui, quando houve a colisão. Isso muito provavelmente, né? Então houve uma troca, né? Foi como um jogo de sinuca, onde as bolas são espalhadas, né? Por uma bola principal. Mais ou menos isso. E quanto a Plutão estar aqui ao lado de Saturno e não de Urano, Sitchin diz que muito provavelmente Plutão era um satélite de Saturno antes da intervenção de Nibiru aqui no nosso sistema solar e que depois foi jogado lá para o local onde hoje Plutão se encontra, para além de Netuno. Muito bem, vamos em frente. Olha o mapa que eu falei para vocês. Vejam se não é igual ao mapa anterior, com exceção de que aqui entre Marte e Júpiter não há o planeta Nibiru, que segundo Sitchin estaria sempre passando entre esses dois corpos do nosso sistema solar, onde hoje tem um cinturão de asteroides. Interessante aqui a setinha que consta no mapa antigo, indicando o sentido horário, anti-horário dos nossos planetas ao redor do Sol. É muito interessante isso. Olha só, vamos voltar. Tá vendo? É idêntico ao nosso mapa atual. Idêntico. Há muitos que contradizem Sitchin, um dos seus maiores debunkers, né? Que contradizem a teoria, que é o Michel Heiser, um teólogo americano, super conservador, e ele diz que não, que Sitchin está errado, que aqui não é o Sol, é uma estrela. Mas, gente, o que é o Sol se não uma estrela? Ok? Enfim, esse é um dos argumentos, ele tem outros vários, em muitas coisas ele tem razão, mas em muitas não tem como desbancar Sitchin. Sitchin está correto em sua observação e sua interpretação da coisa toda. Faz muito sentido. A teoria de Sitchin é coerente, eu sempre digo, 95% do total. Esses outros 5%, como toda teoria, tem pontas soltas que devem ser resolvidas. E nós, os estudiosos do tema, é que somos responsáveis por buscar essas soluções. E nós vamos encontrar. Estamos estudando e vamos encontrar. Muito bem. Aqui nós temos um mapa bem mais detalhado, bem interessante, onde Sitchin apresenta a partir do Enuma Elish, o que ele interpretou, e é aí que eu falo como que esse cara é genial. Porque ele conseguiu ver naquele intrincado texto, em toda aquela linguagem totalmente alegórica, né? Uma cosmogonia completa do nosso sistema solar. Ele conseguiu desvendar como o nosso sistema solar foi formado a partir, ou melhor, como o nosso sistema solar ficou a partir da intervenção de Nibiru, né? Então veja só, né? Aqui nós temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, a Terra e a Lua. Aqui o suposto Tiamat relatado nos textos mesopotâmicos, o cinturão de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então vamos começar a interpretar a história toda segundo o raciocínio de Sitchin. Dentro do que ele interpretou, lendo o Enuma Elish. O texto diz, né? O texto fala com uma linguagem totalmente arcaica,
Enfim, Nibiru ou Marduk, né? Porque no texto Enuma-Elish, Nibiru é relatado como Marduk no princípio, depois, mais para o final, ele se torna, depois da colisão e depois de fazer parte do nosso sistema solar, onde ele entra numa órbita com seu apogeu e seu perigeu, aí sim ele se torna Nibiru, né? No texto ele está referido como Nibir, que significa travessia. Mas voltando aqui, ele ainda é Marduk. Muito bem. Vindo lá de Órion, perdido no espaço, Marduk começa a ser atraído para o nosso sistema solar pelo planeta Netuno. Muito bem. Quando Nibiru, estou tentando pôr o mouse aqui, tá? Quando Nibiru começa a se aproximar muito de Netuno, o poder gravitacional de Netuno faz com que Marduk, ainda em seu estágio inicial de formação como planeta, ainda mais em estado gasoso do que terroso, ele expandisse corpos, satélites em sua volta. Então aqui se te mostra bem direitinho que quando ele começa a entrar no sistema solar, atraído por Netuno, ele forma satélites em sua volta. Então ele passa por aqui entre Urano e Netuno. No meio do caminho, ele atropela Gaga. Aqui, ó, Gaga, tá? Que era um satélite de Saturno, porque o texto põe Gaga como mensageiro de Saturno. Então, olha que interessante. Gaga está aqui como satélite de Saturno, está aqui, está por aqui, e o Marduk passando por aqui atropela o Gaga. E o Gaga é jogado para outra órbita e se torna o nosso Plutão. Isso na teoria de Sitchin, certo? E faz tudo muito sentido. Muito bem. Nibiru continua sua travessia e encontra Tiamat no meio do caminho. Na primeira volta, quem atinge o planeta Tiamat são os satélites de Nibiru, ou melhor, Marduk, no texto babilônico. E Marduk é mortalmente ferida e perde sua vida. Porém, não é aqui, agora, que ela é destruída, formando o cinturão de asteroides e a Terra. Nibiru passa, vai lá para sei lá onde que ele vai, mas ele volta uma segunda vez e aí sim ele tromba com Tiamat, onde metade é destruída formando o cinturão de asteroides e metade é jogada para outra órbita formando a Terra e a Lua. A Lua era um antigo satélite de Tiamat, era Kingu, né? O seu principal satélite, o maior deles, quase se tornar um planeta também, então ter uma órbita independente. Se vocês lerem o Enuma-Elish é muito interessante, porque vocês vão ver tudo isso de forma alegórica, obviamente, mas daqui a história, né? Então, na segunda passagem de Nibiru pelo sistema solar, ele tromba ele mesmo com Tiamat, e aí sim destroça tudo e vira o cinturão de asteroides, e os satélites de Tiamat são expulsos, vão para uma outra direção, uma direção oposta. E Sitchin põe esses satélites como os cometas, inclusive o cometa Halley e outros que de vez em quando entram por aqui de tempos em tempos, cada um no seu tempo, né? Seriam os tais cometas que vêm sempre em nosso sistema solar.
em órbita retrógrada, né? Órbita no sentido horário, assim como Nibiru também tem uma órbita em sentido horário. Por isso que ele tem características de cometa, e é muito interessante isso tudo, né? Muito bem, aqui então um resuminho de como o sistema solar se organizou com a entrada de Nibiru aqui. E então o mapa ficou assim, nessa ordem. O Nibiru sempre entrando aqui entre Júpiter e Marte, onde hoje é o cinturão de asteroides, que é o resto, a metade destruída do planeta, do antigo planeta Tiamat, que sendo jogado para outra órbita, se tornou a Terra. E foi acompanhado por Kingu, que se tornou a nossa Lua. Kingu é um planeta morto, referido nos textos como pote de chumbo, porque só sobrou o núcleo. Não sobrou mais nada. É o núcleo e poeira, certo? Então aqui, ó, é o sistema todo. Sol, Mercúrio, Vênus, até Plutão, ok? Vocês muitos já conhecem esse mapa, eu não vou ficar repassando por ele. E hoje nós temos essa formação aqui, graças à interferência de Nibiru. Então, contando no total, nós temos, junto com o Sol e a Lua da Terra, 11 corpos celestiais, mais Nibiru, 12 corpos celestiais. E sobre a órbita do planeta Nibiru, nós temos um mapinha aqui bem simples, que eu mesmo esquematizei, baseado naquele primeiro mapa que Sitchin fez, com muito mais exatidão e cálculos e tudo mais. Aqui eu simplifiquei bastante, né? Mas temos uma órbita elíptica e alongada em sentido horário, diferentemente da maior parte dos nossos planetas em volta do Sol, que vão em sentido anti-horário, certo? E Nibiru teria uma inclinação de 30 graus. Então, se vocês assistiram o vídeo onde eu falo da entrevista que o Dr. Herbert Harrington deu a Sitchin, direto do Observatório Naval dos Estados Unidos, ele apresentou um mapa muito semelhante a esse que Sitchin propõe e com uma órbita muito semelhante à que Sitchin propõe, né? E é muito interessante. Então, segundo Sitchin, Nibiru tem uma órbita estabelecida em 3.600 anos. E por que 3.600 anos? Sitchin observou que no decorrer da história da humanidade, ela sofreu avanços ou pulos de evolução em períodos de 3.000 a cada 3.600 anos. Então, ele supôs que a cada 3.600 anos, que significa uma órbita do planeta Nibiru, ou seja, um ano dos Anunnaki, eles viessem para cá e estabelecessem novas diretrizes, novos conhecimentos, novas regras. Nós já estávamos num período, após o dilúvio, onde a humanidade estava sendo preparada para um dia herdar a Terra. Então, Sitchin conectou todos esses aspectos para formular o seu tempo de órbita, né? Porém, hoje em dia, quando se fala em planeta 9, e supõe-se que Nibiru pode ser o planeta 9, uma vez que Sitchin acreditava que o planeta X, que os astrônomos procuram, talvez seja o próprio Nibiru. Então, se o planeta 9 tem uma chance de existir e passar da hipótese à realidade e ser o planeta X, que interfere
nas órbitas do nosso sistema solar. Pode ser que Nibiru seja esse tal planeta X. Não estou dizendo que ele seja o planeta 9, tá? Isso aí é uma outra conversa. E a gente ainda vai falar sobre isso. Hoje aqui eu estou levantando ligações, certo? Fazendo ligações. Só isso. Não estou falando, afirmando nada. Tá? Nibiru é Nibiru, planeta X é o planeta X, cientificamente falando, e planeta 9 é uma hipótese tanto quanto o planeta Nibiru, porque os dois ainda não foram observados astronomicamente. Então, hipóteses, certo? Mas, voltando ao assunto, então Sitchin percebeu que esse número 3.600 anos era muito importante na cultura suméria. E aqui, só para vocês entenderem um pouquinho da matemática suméria, né? Nós temos números que vão de 1 a 36 mil. E cada número é representado por uma pedrinha, né? Tanto pode ser desenhado ou em estado físico como pedra. Então, 1 sendo um pequeno cone, o 10 sendo uma bilha, uma pedrinha redonda. Aí vamos para o 60 e aí já temos um cone maior do que o 1, tá vendo? O cone grande é o 60. O cone grande perfurado é 600. Né? Uma esfera, uma bola grande, é 3.600. Olha onde está a relação aqui, ó, da órbita de Nibiru para Sitchin. E aí nós temos um número máximo, que é 36 mil, que é uma esfera perfurada. E isso, para mim, levanta mais uma incógnita sobre a real órbita e tempo de órbita do planeta Nibiru. Pode ser, só pode ser que não seja 3.600 anos, pode ser que seja muito mais. Mas, levando em consideração e respeitando os estudos de Sitchin, vamos estabelecer que sim, a órbita do planeta Nibiru é 3.600 anos. Mas aqui eu faço uma outra observação, onde, quando apareceu a questão do planeta 9, eu fui pesquisar no blog oficial do Sitchin, no site oficial do Zeharia Sitchin, e lá eu vi um comentário da Janette Sitchin, sua sobrinha, que hoje cuida de toda a obra de Sitchin e continua publicando coisas que Sitchin ainda não tinha publicado antes de sua morte, e fazendo suas próprias publicações, suas próprias intervenções, aliás, muito bem colocadas, né? E a Janette Sitchin, ela cita uma questão sobre esse tempo de órbita. Veja bem, isso quando surgiu a questão do planeta 9, que tem teria uma órbita hipotética entre 10.000 a 20.000 anos, certo? E o irmão do Sitchin, o Aaron Sitchin, que ajudou Zeharia Sitchin a fazer os cálculos da órbita em 3.600 anos, isso tudo pelas ligações que Sitchin fez, então eles estabeleceram uma órbita alongada e elíptica de 3.600 anos. Mas o Aaron Sitchin, seu irmão, esse sim trabalhou na NASA, e não o Sitchin. Essa história de que Sitchin trabalhou na NASA é historinha, é fake, tá? Ele nunca trabalhou na NASA, ele nunca foi consultor da NASA. O irmão dele, sim, trabalhou dentro da NASA, na área da astronomia, da engenharia da astronomia. Então, o Aaron Sitchin fala que se a órbita de Nibiru fosse calculada para ser mais arredondada e não tão alongada, não tão estreita, né, elíptica, alongada, mas mais arredondada, como é a órbita do planeta 9, sim, Nibiru poderia ter uma órbita de no mínimo 10.000 anos. É aí que entra toda a minha questão, tá? E a gente volta a falar sobre isso no próximo vídeo. Muito bem. Então, aqui só para mostrar para vocês todos os índices, né, os indícios, todas as pistas que Sitchin seguiu, inclusive usando a matemática suméria. E é muito interessante o lance da matemática suméria, porque o sistema é sexagesimal, ou seja, sempre
com a base 6. Por que 6, né? Se nós temos 5 dedos, por que 6? Outro dia, um amigo, um colega de estudos, o Alexandre Heyman, no grupo Crônicas da Terras e Haria City, que foi um grupo de estudos que eu criei há muitos anos atrás, e que hoje é muito bem administrado pelo Alexandre, ele lembrou dessa questão dos possíveis 6 dedos que os Anunnaki provavelmente tinham, e por isso essa base sexagesimal. Porém, se vê que eles nos ensinaram a fazer as contagens na base 6, adaptando essa conta para a nossa mãozinha de 5 dedos, né? Então é muito interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês como seria. Então olha aqui, ó, olhando aqui o gráfico da mão direita, tá? Então a gente faz a conta. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu para entender? Deixa eu ver se eu ponho aqui mais para cá. Olha lá direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, se jogar para a mão esquerda, nós vamos juntar a matemática. Nós temos 12, né? 12, vamos lá. 12 no dedinho mindinho. Nós acumulamos os 12 que nós contamos aqui em unidades e juntamos esses 12 em 1. E aí nós somamos 12 mais 12, 24. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 12, 48. 5 vezes 12, 60, e chegamos ao número sagrado dos Anunnaki. Essa é a base sexagesimal. E isso tudo pode ser multiplicado, somado, diminuído. Existem milhões de possibilidades aqui nos nossos 5 dedinhos, 5 dedos em cada mão. Mas é interessante a base 6, porque nos dá a pista de que os Anunnaki tinham 6 dedos. E hoje, conforme estudos científicos, percebe-se que pessoas de 6 dedos perfeitos, 6 dedos perfeitos, não pedacinhos, não com defeitos congênitos, mas uma mão perfeita com 6 dedos, além de ser super ágil, consegue executar tarefas que nós, com 5 dedos, seriam impossíveis de fazer, né? Até parece que o raciocínio deles é mais rápido. Pode ser uma herança genética vinda do passado que hoje em dia ainda se manifesta? Eis a questão, certo? Então, continuando, a matemática do sistema sexagesimal dos sumérios, né? Você veja para que tudo é em 1, em 60, até chegar no número sagrado 3.600. Por que a órbita de Nibiru foi proposta como 3.600? É um número arredondado. Obviamente que a órbita do planeta Nibiru não é redondinho 3.600 anos, pode ser um pouquinho menos e um pouquinho mais. E isso pode ter até a ver com perigeu e apogeu. Lá longe, no apogeu, 3.600 e tantos anos, pegando velocidade e chegando mais próximo ao Sol, no perigeu, essa velocidade, essa órbita pode diminuir, pode variar em 3.400 e pouco. Isso tudo o Sitchin explica muito bem no livro Gênesis Revisitado. É uma dica que eu dou de leitura para vocês. É um livro extremamente técnico e difícil de acompanhar, e que exige muita atenção na leitura, mas eu recomendo fortissimamente para quem quer entender bem a teoria do Sitchin, tá? Hoje eu estou tentando resumir aqui, falar bem rapidinho, para a gente não se estender muito e o vídeo não ficar muito longo. Mas aqui, então, vocês observando o que eu pus aqui, olha só que interessante. O sistema sexagesimal a gente usa até hoje, né?
Então, 1 hora tem 60 minutos e 60 minutos tem 3.600 segundos. Pura matemática, pura geometria e nada é à toa quando se fala de sumérios, né? Nos estudos, todo o conhecimento que eles dizem ter recebido dos deuses, tudo tem um sentido, nada é à toa. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de deixar o seu like ou o seu dislike. Isso é importante, o importante é a interação, tá bom? E também não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Ativar os sininhos para receber as notificações de quando tem vídeo no canal. Sempre trazendo conteúdos. Estou tentando fazer um por semana. Semana passada fiquei fora de combate, tinha machucado o olho. Fui carpir o quintal sem óculos de proteção e o matinho voltou lá dentro, entrou dentro do olho. Eu fiquei por mais de uma semana, agora eu já estou bem. Então, voltando à atividade, próxima semana tem mais, se os deuses quiserem. Pessoas, obrigada pela companhia. E se vocês gostaram da aula de hoje, compartilhem com quem vocês acham que vai ser útil esse conhecimento, ok? E até a próxima. Fiquem bem.